Então, página 26, nós vamos continuar o nosso estudo do quinto distintivo dos batistas regulares, que é o distintivo sobre os dons carismáticos. Nós já falamos sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas como esse dom, aliás, este distintivo está dentro do nosso estudo de pneumatologia, né? Então, uma perguntinha de escola bíblica agora. O que é pneumatologia? A que se refere esse estudo? O estudo do Espírito Santo, né? Nós falamos pneuma, né? Pneuma é sopro, evento, né? E está associado também ao nome do Espírito, né? O Espírito que dá vida, né? Então seria pneuma no grego, Espírito, e o estudo sobre o Espírito. Então, como os dons carismáticos eles estão dentro desse estudo do Espírito Santo, da doutrina do Espírito Santo, então ele foi colocado como o quinto distintivo, né? Por ser um dom, aliás, por ser um distintivo bem próximo daquilo que estamos falando ali, que seria o Espírito Santo, né? Está dentro de pneumatologia. E nós estamos aí na parte do conceito teológico, onde é dito o seguinte, que o Espírito Santo concede dons aos crentes para edificação da igreja. Então, esse é das atribuições do Espírito Santo, é conceder dons aos crentes para a edificação da igreja. Então, isso daqui é muito importante, irmãos. Eu estou só refrisando, né? Porque quando nós falamos em dons, lembra? Os dons, eu posso procurar um dom, eu posso comprar um dom, eu só posso o quê? Receber um dom. Porque dom é exatamente isso, é algo que é recebido, é um presente. Tá? E note que a finalidade do dom é para a edificação da igreja. O dom ele não é para que se revele se eu sou ou não um crente. O dom é para a edificação da igreja. Por quê? Porque o dom, aliás, como eu sei que eu sou um salvo, não é através dos dons. É através do quê? Não é através dos dons do Espírito, mas é através do que do Espírito? Também tem isso, mas uma evidência. Vamos pensar em evidência. O fruto do Espírito é o que dá a evidência. Se eu sou um salvo ou não. Com certeza, o selo do Espírito, como a gente já leu, né? O Espírito Santo que nos sela no dia em que fomos salvos. Sim, correto. E esse selo, ele é evidenciado pela ação, pelo fruto do Espírito lá em Gálatas 5. Mas o dom em si, ele não aponta, digamos assim, a finalidade principal do dom não é apontar se eu sou um salvo ou não. O dom ele foi concebido para a edificação da igreja, para servir uns aos outros, para edificar vidas uns dos outros, né? E já lemos esses versículos aí, né, anteriormente, na aula passada. Judas, ele espantava demônios, ele curava, ele estava no contexto dos 12, né? Sim, né, se a gente pensar do ponto de vista que Cristo até enviou, né, os seus discípulos para que pudessem fazer algumas coisas, eles voltaram contando, a gente imagina que sim, né? Então, a ideia principal do dom é essa, é para a edificação do corpo de Cristo. Mas os dons revelacionais, que nós chamamos também de dons de evidência, comumente chamados carismáticos, né, foram limitados ao tempo apostólico. E entre esses estão o dom de falar em outras línguas, o dom de profecia e o dom de operar milagres e o dom de curas. Estes dons serviram tanto para revelar a vontade de Deus para a igreja, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, quanto para autenticar os verdadeiros mensageiros de Deus. Então, determinados dons dentro das Escrituras, eles funcionaram por um tempo. Porque o objetivo desses dons era para atestar
os mensageiros de Deus que estavam pregando o Evangelho. Então lembra que os dons, esses dons revelacionais, ou os dons de evidência, eles eram sinais. Eles eram sinais para apontar para algo muito maior. Muito maior. Até dei o exemplo do sinal de trânsito, né? Quando você está parado, né? Quando acende o farol lá vermelho, o que você tem que fazer com o carro? Você está em movimento, você vê o farol vermelho, você para, né? Você para. A depender da hora do dia, né? Tem isso aqui no Rio de Janeiro. Mas se for um dia claro de sol, assim, né? Você para. Brincadeira, uma hora boa, brincadeira. Mas você para, mas você olha para aquele farol e fica assim, oh, que vermelho bonito, olha como ele pisca. Você fica olhando para o dom assim? Ou para o sinal assim? Né? Não. Aquele sinal está só simbolizando algo que você não deve fazer, que é o quê? Ultrapassar, passar com o carro para a frente da rua. Então, a finalidade daquele dom é sinalizar. Os dons revelacionais na Bíblia, de cura, de milagres, de dons de línguas, eram dons usados somente para autenticar, para atestar. Eles não eram usados com a finalidade de provar se você é não salvo. Embora que eles sinalizavam, naquele momento em que eles estavam sendo exercidos, e não mais hoje, de que Deus estava operando e trabalhando. Nós vamos ver e abordar mais algumas coisas sobre isso. Muito bem. Então, lemos aí João, lemos Atos já, desde a semana passada, né? Quando o cânon do Novo Testamento foi completado, o propósito desses dons caducou e eles cessaram. Então eles deixaram a sua de terem a finalidade, exatamente porque nós temos tudo o que nós precisamos. Nós já temos a palavra que nos conduz para a verdade do Evangelho. A gente não precisa mais desses dons. A gente não precisa mais de sinais, porque nós já temos a palavra completa, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre os dons de línguas agora, tá bom? Os dons de línguas dentro de Atos só são mencionados 3 vezes. Nossa, mas 3 vezes, né? Você tem mais coisas falando sobre salvação, santificação, vida com Deus, do que de dom de línguas. Mas o que nós percebemos hoje? Que as pessoas só falam sobre dom de línguas, só buscam coisas mais experimentais, né? Só essas coisas que estão do lado, mas não o que é a verdade, não o que é o principal, o que esses dons, até esses dons apontavam naquela época. Muito bem, e vamos notar que nas 3 vezes em que aparece dons de línguas dentro do livro de Atos, sempre existia um mensageiro e sempre existia uma pessoa que nunca tinha ouvido o Evangelho, ou alguém que recebeu de Deus, né, o Evangelho, e foi utilizado o dom de línguas como um sinal para provar algo. Para provar algo. Né? A gente vai entender. Lembra que o livro de Atos ele é um livro de transição. Nós estamos saindo, né, quando Cristo ele traz o Evangelho, então nós estamos saindo do quê? Da antiga lei, da antiga aliança, e entrando na nova aliança, né, no Novo Testamento. Então há uma transição. Então esses sinais foram usados para isso. Por exemplo, Atos 2, versículos de 1 a 11. Abre lá em Atos 2, versículos de 1 a 11. Aí vai dizer o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Primeira pergunta: eles estavam buscando o Espírito? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a associação de ser cheio do Espírito Santo e o falar em línguas, que geralmente é o que os pentecostais usam, para poder dizer que as duas coisas são a mesma coisa, não é. Porque o ser cheio do Espírito Santo é ser tomado pelo Espírito Santo do ponto de vista de que não faço mais as coisas que o Mateus, né, ou que cada um de nós tem para fazer do ponto de vista da sua de atitudes ou jeitos meus. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo tomar o controle sobre a minha vida ao ponto que ele dirige as minhas atitudes. Então, esses irmãos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, sim, e ali aparece o Espírito Santo e todos são tomados pelo Espírito Santo, pelo controle do Espírito Santo. Mas eles estarem cheios do Espírito não foi porque eles falaram em línguas. Não foi porque eles falaram em línguas. E depois que eles foram tomados pelo Espírito Santo, aí sim, neste momento, que eles falaram em línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Mas continua lendo o versículo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha só, quem estavam lá? Eram só judeus? Eram judeus, mas também homens piedosos de todas as nações. Note que isso daqui é interessante, porque lembra qual foi a promessa de Cristo? De que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O sentido é que Deus ele trouxe aquelas pessoas para aquele lugar, naquele momento, naquela festa, para que pudessem ali manifestar o seu Espírito, para que pudessem levar a obra de salvação. E aí continua dizendo, daqui a pouco a gente vem para as perguntas. Vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, note, não eram línguas estranhas, eram línguas, a pessoa falava, mas o outro entendia. E a língua do outro, ele falava e o outro entendia. Vamos supor que cada um aqui seja de uma nacionalidade, de uma língua diferente. Então era como se eu estivesse falando na minha língua e o outro entendia. Como ele falando na língua dele e eu entendendo. Então isso foi o que aconteceu. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Isso eram os gentios que estavam falando ali. As outras nações estavam falando: olha, veja, como é que eles são galileus, eles falam o aramaico, lá, o hebraico, como é que eu estou entendendo na minha própria língua? E aí no versículo 9 eles vão dizer: somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. Depois você vai no mapa e vai pontuando cada uma dessas regiões para você ver. Era do norte da África, na Europa, no Oriente, das intermediações de Cirene, e os romanos, que ficavam onde os romanos? Na Itália, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses, olha os cretenses aí, tipo, né? E arábios, como os ouvimos em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então note que as grandezas de Deus também, eu acredito que eles estavam pregando. Eu acredito que eles estavam falando, não falando qualquer coisa, né? Porque claro, eles estão entendendo, né? Mas pregando, falando as coisas de Deus, do ponto de vista de que eles estão pregando, falando. Eles estavam falando e um ao outro se edificando e conversando, né? Algo que até então era complicado, né? Porque eles só sabiam a língua deles. E eles não conseguiam entender uns aos outros. Talvez por causa que tinha que ter um intérprete ali, como um tradutor, né?
Mas agora eles entendiam a própria língua deles. E aí, claro, no versículo 12 vão dizer que alguns interpelavam dizendo: o que quer isto dizer, né? Outros, porém, zombavam dizendo: estão embriagados, né? E por aí vai, né? Então, nós notamos, irmãos, aqui que o que aconteceu aqui? Nós temos a descida do Espírito Santo, a primeira vez em que o Espírito Santo é manifestado no Novo Testamento da forma como Cristo tinha falado, o outro Consolador vindo. E você tem ali pessoas de várias nações testificando de que Deus agiu através do seu Espírito e de que naquele momento eles receberam aquela promessa que Cristo estava dando, do outro Consolador. Então eles testificaram da mensagem, da profecia que Cristo tinha dado. Beleza? Então nós temos aqui judeus e gentios. Sempre vocês vão ver judeus e gentios. Aí vai lá para Atos 10. Depois que a gente fechar esses textos em Atos, aí a gente abre para perguntas, se alguém tem. Aí lá em Atos 10, do versículo 34 a 36, nós vamos ver o seguinte: então falou Pedro dizendo: reconheço, e aqui note, né? Qual o contexto daqui? Lembra daquela questão de Pedro e de Cornélio? Deus falou: olha, vai até lá, né? Pregar a Cornélio. Em resumo, estou bem, né? E Pedro resiste. Pedro fala: não, mas ele é um gentio, ele é um ímpio, ele é um, né? E Pedro ainda tinha esse receio, tinha essa questão, né? E aí, no versículo 34, nós temos que quando Pedro ele começa a pregar o Evangelho, então, no mesmo momento, ele nem terminou de falar, e o Espírito Santo vem até Cornélio e ele fala em língua, juntamente com os outros ali. Então, verso 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por vontade de Deus. Reconheço por vontade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E aí lá no versículo 44 a 48, olha, aí ele falou sobre isso daí, né? E aí vai dizer o seguinte: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, né? Que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito? E até esse versículo aqui já mata duas coisas, né? Quando foi que eles receberam o Espírito? Antes do batismo, tudo bem, né? Do batismo da água, mas seria no momento da salvação, né? Muito da salvação. Eles ouviram a palavra e ao ouvir a palavra eles receberam do Espírito Santo. Então aí a pergunta que a gente falou na outra aula passada: então como para os pentecostais a segunda bênção, né, que é o batismo no Espírito Santo, é algo diferente da salvação? Como a salvação pode ser uma coisa, mas o batismo no Espírito é outra coisa? O receber do Espírito é outra coisa. Não tem sentido, né? Porque no momento em que eles ouviram a palavra, eles foram batizados no Espírito Santo. Eles creram e foram batizados no Espírito Santo. Mas aqui, né, o que também nos chama a atenção é que Pedro era o mensageiro judeu e Cornélio era o ouvinte gentio. E Pedro, por conta da questão de que ele estava receoso, né, como, né, um gentio pode receber também o dom do Espírito, né? Então Deus testifica para eles: olha, Pedro, eles também recebem o dom do Espírito, né? E o fato deles falarem em línguas, né, mostrou isso. Mostrou que realmente, olha, Pedro, para eles também eu trouxe o meu Espírito, não foi só para os judeus. Porque o próprio Pedro ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está trabalhando nesta era com todos. Beleza?
Aí você tem lá a última menção do falar em línguas. Depois dessa última, aí a gente abre para as perguntas. Atos 19, versículos 1 a 7. Lá em Éfeso, é a última menção do falar em línguas. Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? Quando foi? Ué. Então Paulo estava errado. Porque o Espírito Santo não é quando eu creio que eu recebo. O Espírito Santo eu recebo depois, não é? Não é uma segunda bênção? Então por que Paulo falou: porventura vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Não, porque quando crestes eu creio em Cristo. Mas o receber do Espírito é outra coisa. Paulo estava errado então. Não, irmãos, Paulo não estava errado, né? Porque exatamente o receber do Espírito, o ser batizado no Espírito, é exatamente no momento em que nós cremos. Está muito claro. E aí ele vai dizer o seguinte: ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo lhes perguntou: em que pois fostes batizados? Aí eles responderam: no batismo de João. Então eles tinham, né? Eles talvez tinham passado, eram gentios, mas tinham passado lá em Jerusalém e viram João pregando e se batizaram, foram batizados por João. E disseram-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creste naquele que vinha depois dele. Note que o batismo de João não era um batismo para salvação, né? Assim, do ponto de vista como o Espírito Santo batiza, mas era um batismo de arrependimento, de se preparem, purifiquem os seus corações, está chegando, né? Ele estava preparando o caminho para Cristo. E aí, a saber, em Jesus. E tendo ouvido isto, que estava claro, com certeza Paulo pregou o Evangelho, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então lembra que foram 12 homens aí, né? Então, esses eventos são eventos extraordinários? São. Mas note que em todos eles, a evidência principal, o foco principal era o quê? O Evangelho. Era testemunhar do Evangelho. Os dons de evidência, todos eles apontavam para o Evangelho, para a mensagem maior. O sinal apontava para aquilo que eles deveriam fazer. Então, irmãos, é totalmente diferente do que hoje nós percebemos de outros grupos. E eles dão mais ênfase no sinal do que na mensagem principal que a palavra de Deus traz. Porque em Corinto, o que nós notamos em Corinto? Uma sobrevalorização a respeito dos dons. Mas, se você notar, o problema de Corinto não era só o dom, era o orgulho. Note que Paulo começa a carta de 1 Coríntios dizendo o quê? Olha, vocês estão dizendo aí que uma é de Apolo, outra é de Paulo, outra é de Cristo. Já começou a panelinha dentro da igreja. Partidarismo. E aí você já vê que o problema começa dali. Irmãos, todo problema parte primeiro de orgulho. Até o ponto em que cada um traz: não, porque eu falo em línguas, eu sou melhor do que você. E aquele irmãozinho que dentro da igreja de Corinto não falava em língua, ficava o quê? Ficava ali, poxa, né? E aí? Aí começava a bagunça. Aí falou: se eu não falar em línguas, eu não vou ser reconhecido aqui nessa igreja. Então eu tenho que dar um jeito de falar em língua. E aí eles começavam a falar, e o culto começava a ficar uma desordem, ao ponto que Paulo falou: olha, tem que ter ordem no culto. E se for falar, que seja um ou dois. E um após o outro. Né? E outro que interprete. Por quê? Porque tinha gente lá que estava falando qualquer coisa. Né? Então, note também uma outra coisa.
1 Coríntios 14, versículo 22. 1 Coríntios 14, 22. O que a língua constitui? O que é a língua? O dom de línguas, né? E isso aqui vale também para alguns outros dons que têm também o seu valor, o seu sentido. 1 Coríntios 14, 22 vai dizer o seguinte: de sorte que as línguas constituem um sinal para os não crentes. Aliás, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então nós notamos que as línguas aqui, elas constituíam um sinal para os não crentes. O que aconteceu em Atos mesmo? Em todas as vezes que tinham dom de língua? Você tinha conversão. Você tem ali, falando em línguas, aí o pessoal, o que é isso que está acontecendo? Os gentios estão olhando, o que é isso que está acontecendo? E depois, na sequência, tem Pedro fazendo o quê? Pregando e convertendo quantas almas mesmo? 3.000, né? Aí você vai lá em Atos 10 e você vê quem se convertendo? Evidenciando de que a salvação era também para os gentios. E você tem lá em Atos 19 Paulo também. Então note, o sinal naquela época dos dons de línguas era para isso. Mas o que seria dom de profecia? Muito bem. O dom de profecia, lembra que profecia, naquela época, você não tem a Bíblia completa ainda. Então, você tem uma questão ali que é de Deus ainda estar se revelando ao povo a vontade dele. Porque note que Cristo, quando ele pregou, beleza, ele falou lá do Evangelho, mas note que tem muitas coisas dentro das cartas dos apóstolos, aqui no Novo Testamento, que foram coisas que Cristo não falou. E essas coisas foram reveladas pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso. Conforme Deus ia dando crescimento à igreja. Então, note, conforme Deus ia dando crescimento à igreja, é isso que nós chamamos de revelação progressiva. Deus vai revelando ao homem. Por exemplo, em Gênesis, Deus, lá em Gênesis 1, ele já revelou tudo até o Apocalipse ali para Adão? Não. Ele vem se revelando ao longo da história. Quando chega Cristo, Cristo também traz a revelação, o Evangelho. E quando Cristo vai e vem o Espírito Santo ainda, Deus está trabalhando e se revelando ao homem. Até o ponto em que nós temos ali em João o Apocalipse. A revelação final das coisas. Que o próprio livro é Apocalipse, revelação. E que aponta para o tempo do fim. Então, o dom de profecias naquela época eram dons de novas revelações. Agora, há a questão de que é a mesma palavra para professar, para pregar. Embora que há uma diferença, tem uma palavra grega chamada, esqueci o nome agora, mas tem uma palavra grega específica para pregação. Mas a palavra profetizar também diz respeito a você falar a respeito da palavra. Também tem esse sentido. Mas quando ela é associada com a questão de dom de profecia, ela não significa que é o professar uma palavra que já foi revelada, mas sim ter uma palavra nova, uma revelação nova. Entendeu? Uma coisa é professar algo que já está aqui. A outra coisa é você receber uma profecia e passar. Isso daí seria o dom de profecia. Se tinha o dom da profecia, e era um dom que até Paulo incentivava que houvesse manifestações dela, a gente não vê na descrição da Bíblia nenhuma profecia que não seja de um apóstolo. Não tem. Então, aquilo que era manifestado se perdeu totalmente? Porque nós temos o cânon da palavra. Então, a gente pode entender que, lembra, Deus, Ele sabe, Ele tem a razão e o motivo porque só temos esses escritos aqui. Porque Ele só escolheu esses livros aqui. Os 27 livros. Por que Deus não deixou toda a profecia para a gente saber? Tudo. Porque Ele falou, olha, isso aqui é necessário. Então sim, existia. Outras revelações que a gente não sabe. A gente não sabe.
Mas sim, existia esse dom. É tanto que a gente pode ver que até no Antigo Testamento, se você notar, até a gente vai ver hoje na mensagem de hoje à noite, apareciam profetas e falavam coisas, mas esses profetas não tinham o nome deles. Apareceu o profeta lá, então passou o profeta tal, e esse profeta nunca teve um livro escrito. Mas foi alguém usado por Deus naquele momento ali e falou. Então, sim, Deus tinha profetas e que falavam assim. Mas, quando nós temos a revelação final, quando nós temos o desfecho da palavra todo, completo, a gente não precisa mais. Porque nós também a profecia é um sinal. Né? É um dom que evidencia algo que vai acontecer. Então, o profetizar não é maior do que a mensagem que o profeta traz. Porque essa é a confusão de hoje. A confusão de hoje é que o que está sendo dito, entre aspas, né, em línguas, não tem muito sentido. O que tem sentido é a pessoa falar. O que tem sentido é que aquela pessoa é mais abençoada do que a outra porque ela fala. Ou então aquela pessoa, Deus está mais perto dela porque ela profetiza. Aí entra o orgulho. Entra o orgulho. Então, nota, irmãos, de que por isso que Paulo enfatiza muito isso em 1 Coríntios. Porque eles estavam usando os dons que naquela época funcionavam de forma desordenada. De forma qualquer. Né? Até o ponto de terem pessoas que estavam, eu creio, falando em língua só por falar mesmo, assim, de qualquer jeito. Não era nem o dom mesmo, só para poder ninguém falar assim, poxa, você não fala línguas. Né? E aquele irmão ficar constrangido. Então tem isso. Isso aqui na verdade isso acontece por a falta de, vamos dizer assim, de entendimento de que os dons eles sempre estão apontando para Cristo. Todos eles, todos. Se a gente for parar para pensar, dom de pregação, sim, tem que apontar para Cristo. Aí quando é que não é o lance do orgulho, né? Não é você, a gente não é nada. Deus poderia usar qualquer outra pessoa. Aí a pessoa foca nela. Sim. E a gente vai entender porque, assim, vamos entrar nessa parte agora. Essa questão da ênfase em dons carismáticos, ela não veio de 4, 5 séculos atrás da era cristã. Ela veio de 1900. Você nasceu em quanto, irmão? 33, ó. Quando ele nasceu, já tinha se passado 33 anos do pentecostalismo. Então, esse entendimento é um entendimento o quê? Recente, irmãos. Recente. Né? Eu nasci em 92. Em 2000, o movimento pentecostal fez 100 anos. É que nem o Brasil, né? Então, agora vamos entender como é que surgiu essa confusão. Que começa em salvação ser diferente de batismo no Espírito. Vamos entender essa diferença. E vamos entender também por que agora o pessoal está dando muita ênfase em dom de cura, milagre. Vamos entender tudo agora, que é a próxima slide. História. O movimento pentecostal moderno veio em três ondas distintas. A primeira, chamada pentecostalismo clássico, começou no início do século XX com o ensinamento de Charles Parham. Então, note que ele começa aí no início do século XX, nos anos de 1900. O que estava acontecendo naquela época? Você tem uma expansão muito do experimentalismo. O que é experimentalismo? O que é esse movimento, né, essa filosofia, até com bases até filosóficas, né? De que as experiências é que nos conduzem à verdade. Então isso existiu dentro da parte filosófica, né, do mundo filosófico. De que como é que eu conheço a verdade? Os filósofos, eles estão sempre em busca de conhecer as coisas, né? Então como é que busca a verdade? Então falou, a verdade está na razão, a verdade está... Não, a verdade está no meu coração. Eu tenho que achar a minha própria verdade, eu tenho que achar o meu próprio... Então partia-se para o experimentalismo, né? Então, influenciado por essa questão também, o Charles Parham, ele busca então trabalhar, ele era um metodista, né?
e ligado muito ao movimento Holiness, que era um movimento chamado de santificação, de santidade, que era até um movimento interessante. Eles buscavam a santificação, só que eles buscavam a um nível de que assim, olha, vamos buscar um nível em que a gente não peque mais. Só que aí já é o exagero, né? Tudo bem, você precisa santificar, mas também você tem que ter aquela ideia de que, olha, eu não vou conseguir não pecar no fim até da minha vida. Então, ele saiu desse movimento por causa dessas ideias de buscar o Espírito Santo, de poder e tal, e ele vai criar uma escola. E nessa escola, ele vai ensinar os alunos dele, os discípulos dele, e por volta aí do ano de 1900, ele desafia os alunos a eles lerem o versículo lá de Atos 2, em que dizia sobre o Espírito Santo, e que começassem a buscar o Espírito Santo. E acontece que em 1º de janeiro de 1901, durante a virada do ano, né, algo assim, eles começam a buscar o Espírito Santo, e uma das alunas, chamada Agnes, ela começa a falar em línguas. Né? A princípio até dizem que ela estava falando em chinês. Né? E aí começava a falar ali, e ela começou a falar, e todos os outros vendo aquilo também começaram a falar, e dali começou o movimento pentecostal. Bem, depois até alguns relatos dizem que até a própria Agnes falou que ela estava errada, que ela não estava falando em línguas. É assim que começa o movimento pentecostal. Mas pelo tanto de buscar essa experiência, essa coisa, aconteceu algo psicológico, alguma coisa assim, que levou aquelas pessoas a fazerem aquilo. E então, esse movimento ele vai crescendo até o ponto de que o Parham, ele aparece um outro personagem chamado Seymour, William Seymour, que ele era também um estudioso das escrituras, e ele sai do grupo dele também, eu não me lembro qual o grupo que ele estava na época, para se ligar a Parham, para os ensinos de Parham. E ele vira um discípulo, digamos assim, né, do Parham, e lá ele vai fundar, né, lá na Rua Azusa, um movimento de reavivamento, né, Rua Azusa que fica em Los Angeles. E esse movimento, ele ensinava que o batismo, no Espírito Santo, é uma segunda bênção. Então esse foi o berço da primeira onda do pentecostalismo, foi que a segunda bênção é posterior à salvação e é evidenciado pelo falar em línguas, que é o que eles chamavam de batismo no Espírito Santo. Então para eles o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E o que aconteceu? Aí, aqui é uma parte nossa, né? Os batistas fundamentalistas rejeitam essa posição por entenderem que todo salvo é batizado no Espírito Santo no momento da sua conversão. Então essa é a nossa posição. Mas a partir desse momento da Rua Azusa, que é chamado de movimento de reavivamento, foi ali na Rua Azusa que nasce a primeira Assembleia de Deus. Lá na Rua Azusa. Então a Assembleia de Deus é o primeiro movimento pentecostal, de fato, se a gente pudesse dizer. Né? E esse movimento depois veio a Congregação Cristã também, que o Francescon, o italiano, também foi muito ligado a Parham também. E aí você tem o movimento. Só que o movimento pentecostal, note, ele nunca tem um viés único. Assim, é só isso. Por quê? Porque essa experiência, então a cada momento Deus está revelando coisas novas, uma verdade nova, então a coisa vai tendendo a expandir. Né? O pessoal fala muito, né? Eu nunca li sobre esse... Charles Parham? Não. Azusa? Da Azusa. Você sabe quais frutos que teve desse reavivamento? Eles falam aí, se teve frutos de arrependimento ou só foi mais essa questão mesmo... De experiência. Falar em línguas. O fruto maior deles é a criação, né, das igrejas da Assembleia de Deus. Os avivamentos que tem, né? Normalmente as pessoas se arrependem, né? Se arrependem. Esse é o ponto principal, né? Nesse ponto não era buscar a segunda bênção. Falar em línguas. Não houve isso nessa Rua Azusa, né? Essa manifestação de pessoas se arrependendo, né? Não. Que eu veja, que eu entenda, não. E queria ser 100%... Não, esse daí é um outro, é o Holiness. Mas esse daqui era ligado, lembra que os metodistas já criam na perca de salvação. Então esse movimento abraçou também
Tanto que a teologia da Assembleia de Deus é uma teologia chamada arminiana, né, digamos assim, porque era a teologia que também os metodistas adotaram e foi passando. Né? Então, você tem arminianismo, você tem metodismo e depois você tem os assembleanos tendo essa herança arminiana. Né? Então, nessa questão de salvação, eles criam que, sim, a pessoa era salva, ela salvava, mas ela poderia perder. Né? E a segunda bênção era diferente, que foi isso os metodistas não criam, tá? Eles só vieram a crer depois, com a questão... Hoje você tem a questão dos dons do Espírito e tudo mais, mas é bem... Não, isso aí, o pentecostalismo pode ser considerado que é um erro teológico, são cristãos, mas não... Olha, então, tem muitos irmãos sérios que eu creio que são salvos, porém, outros não. Por que eu digo isso? Porque tudo não parte nem a questão de dom de língua, né? Mas parte da questão da certeza de salvação. De onde está a minha segurança de salvação? Se é por aquilo que eu estou fazendo ou por Cristo. Ou em Cristo. Eles acreditam que se perde, mas eles estão convictos de que eles têm. É isso? Eles estão convictos que se tem, mas só que entre aspas, né? Porque eu sei que eu tenho, mas se eu fizer algo que possa perder. Então a pergunta que a gente sempre faz, né, para as pessoas assim, que vêm dessa linha é: você perdeu a sua salvação hoje? Como você perde a sua salvação? Eles não vão saber, eu não sei. Por isso que eu tenho que sempre andar vigilante. Por isso que eu tenho que sempre estar fazendo tudo certinho para não perder ela. Você entendeu? Então como é que alguém pode ser salvo crendo assim? Para mim é difícil. Porém, isso não isenta de que tem pessoas salvas ali. Pode ter pessoas que são realmente salvas, mas que estão naquele lugar e de uma maneira ou outra Deus vai trazendo. De uma maneira ou outra Deus vai mostrando isso na palavra, como já aconteceu, muitos que eu conheço, pessoas que estavam no meio pentecostal, mas outros meus amigos que também viram aquilo, não, mas não é. Mas realmente, né? O Namor também. Então são irmãos, se converteram lá, foram salvos lá. Né? Mas no decorrer do tempo foram lendo a palavra e viram, né? Realmente, irmão. Não tem como não dizer que não podemos perder, aliás, não ter a salvação, ou perder a salvação. A gente tem um entendimento errado de algumas coisas assim. Sim, mas não muito relacionado ao dom de línguas. O dom de línguas, pelo que eu entendo, seria um erro teológico, tá? Uma heresia porque não aponta muito para a questão de salvação. Embora que alguns grupos vão dizer que se você não falar em línguas, você não pode ser salvo. É outra história, mas porque lembra que o grupo pentecostal é um grupo muito misto, muito variado. Você tem várias linhas, até entre eles às vezes tem entre eles atrito. Então nós cremos que exatamente todo salvo é batizado no Espírito Santo e que o falar em línguas foi um dom limitado à época apostólica. Não há uma evidência do batismo do Espírito Santo. Logo, o batismo no Espírito Santo é sinônimo de salvação. Então, ser batizado no Espírito é ser salvo. Né? Muito bem. Então, a segunda onda, aí tem aqui uma outra parte. Né? Se for considerado algo a ser buscado pelo esforço próprio, conforme o ensino pentecostal, pode perder o caráter de dom. Porque, por exemplo, se eu tenho que buscar o Espírito para poder falar em línguas, então não é um presente. É algo que eu estou buscando. Isto é dádiva, né? O dom é dádiva. E a salvação passa a ser pelas obras. Como o ensinamento deles foi rejeitado pelas suas denominações, porque lembra, eles surgiram dentro das denominações. Eles não assim, não foi alguém assim de fora que surgiu. Foi alguém de dentro que começou a ter essas ideias e chegou. Aí eles saíram e formaram outros grupos, porque os outros grupos falaram, olha, isso aqui está errado. A segunda onda, que é denominada o movimento carismático ou neopentecostal, até eu não considero como neopentecostal. Né? É até um ponto daqui que eu não considero como neopentecostal. Porque na época que foi escrito o distintivo era o neo, né? Era o novo. Não, ainda isso, mas eu não considero que isso aqui seria o neopentecostalismo, a segunda onda. Para mim, a terceira onda, que é o neopentecostalismo. Mas eles colocaram aqui, beleza. Mas eu não concordo muito, não. Mas a segunda onda ela é conhecida como movimento carismático.
O que é esse movimento carismático? Lembra que, se a gente parte do ponto da questão de experiência, que sempre a gente está acrescentando algo novo, né, ou novas coisas, o que esse grupo ele enfatizava? Ele enfatizava, eles surgiram por volta aí do ano de 1950, quando os clérigos e leigos de uma variedade de igrejas evangélicas passaram a falar em línguas, e estes, em vez de sair de suas denominações, ficaram e usaram suas experiências como meio de renovação. Então você tem um movimento de renovação que acontece nessa época. Muito bem. Em 1907, esse movimento entrou também no ramo católico também, como a teologia da libertação. Você tem também entrando... Mas qual era a ênfase dessa segunda onda? A ênfase dessa segunda onda, que seriam mais as igrejas ali, a igreja quadrangular, a igreja... até tem uma nota que eu aqui, a igreja Casa da Bênção, Deus é Amor. A ênfase deles não era muito na questão do falar em línguas. Tinha dom de línguas, mas não era muito. Era a questão mais das curas e das revelações. De revelar coisas novas. Então a segunda onda foi mais cura e revelação. Cura e revelação. Cura, revelação, prodígios, né? Então eles enfatizavam mais isso. Essa foi a segunda onda do pentecostalismo. E a terceira onda começou no início da década de 1980 com o ministério de John Wimber na Vineyard Christian Fellowship, Comunhão Cristã da Vinha. Este movimento não enfatiza tanto o dom de línguas, mas o de cura e profecias. Foi enfatizado isso, beleza? Seus defensores ensinam que é necessário pregar a palavra de Deus com poder, isto é, acompanhando os sinais e maravilhas. Porém, teve mais coisas aqui que não está no distintivo, que está na terceira onda, que é chamada onda neopentecostal. O que é essa onda neopentecostal? É a onda que ela não enfatiza tanto o dom de línguas, ela não enfatiza tanto a questão de curas, milagres, assim. Ela tem, em todas essas igrejas tem, mas os neopentecostais, eles enfatizam o quê? Prosperidade. Teologia da prosperidade. Por exemplo, você abre a TV ali a TV e você vai ver um culto da Igreja Universal. Você não vai ver eles falando língua. Embora que na doutrina deles está lá. Eu tenho os livros do Edir Macedo ali de doutrina. Mas você não vai ver eles falando língua. A Mundial do Poder de Deus, você não vai ver eles falando língua. Você não vai ver eles falando só sobre prosperidade e cura, né? E solução para você sair de vícios, sair de problemas materiais. Só coisas materiais. Então essa segunda onda é uma segunda onda que a gente chama muito mais psicológica, que eu creio que vai para a quarta onda, que é o que a gente está vendo aqui, é o que eu creio, tá? Eu creio que a gente vai eu creio que a gente não, mas que o ramo pentecostal ele vai para uma quarta onda. Porque qual é a quarta onda? A quarta onda seria uma espécie de um evangelho mais aconselhador. O que seria isso? A ênfase em família, a ênfase em coisas do dia a dia, uma teologia coach. Essa é a tendência. A tendência é cada vez mais você sair da cruz de Cristo, cada vez mais você ir para como você ser melhor. Entendeu? Eu sei do horário, mas só para vocês entenderem, irmãos, como que a coisa volta para aquela questão lá de Corinto. Orgulho, egoísmo no coração. Eu quero experimentar, eu quero ter evidências para poder olhar em mim. Ninguém tem um negócio de serviço, né? Do cuidado. Pois é, porque eles não fazem assim, olha, você, né, irmãos, olha, eu varro em 10 minutos. Não, eu varro em 3. Ninguém, né? Brigou por isso, né? Mas brigou por coisas que eram o quê? Que para o homem físico, para o homem natural, é extraordinário. Um milagre, extraordinário. Até eu falei, né? Entre você varrer e você falar em língua, qual o dom é mais interessante? Né? Mas você vai se admirar mais com o dom de língua. Tudo bem. Realmente, eu ficaria admirado na época de Paulo com aquele dom. Mas ninguém olha alguém varrendo, olha como ele varre bem, olha como ele pega a vassoura e balança de um lado para o outro. Não, é o dom de Né? varrer. Mas você entendeu que no fundo os dons são a mesma coisa, porém, todos são para a glória de Deus, porém, o nosso coração é que deturpa as coisas.
Nosso coração é que deturpa essa questão. Né? E eu creio que, olha irmãos, eu creio, tá? Eu creio que foi por causa disso também que Deus falou assim, olha, vamos usar só por isso por um tempo, porque isso aí vai dar confusão. Porque olha o que está acontecendo hoje, né? Então hoje você vai cada vez mais saindo, até o ponto que vai ser complicado. Né? Bem, finalizando aí, os batistas regulares rejeitam este ensinamento por entenderem que o propósito do Evangelho é o poder de Deus para salvar a alma. Né? O propósito do Evangelho é isso. O propósito do Evangelho não é encher uma igreja em que todo mundo fala em língua, né? E tem essas manifestações. E olha que começou em dom de línguas, mas hoje tem gente rodopiando, pulando, saltando, gritando e dizendo que tudo isso é ação do Espírito. E aí? E todo mundo ali está com medo de perder a salvação, ou nem sabe se vai ter. Então, o que é mais importante, irmãos? É eu sapatear, pular, falar em línguas, ou eu ter a certeza de que eu sou um salvo? Ter a certeza de que eu vou morar na vida eterna? Bem, fechando aí, né? As igrejas da Assembleia de Deus, da Evangelho Quadrangular e Pentecostal Unida, que são mais igrejas da primeira onda ali, entre outros, creem que o dom de falar em línguas é evidência do batismo do Espírito Santo, que o crente recebe no momento posterior à sua salvação. Inumeradas novas igrejas têm surgido, como a Igreja Universal do Reino de Deus, né, e da Graça de Deus, que é o movimento da terceira onda, que aderem às doutrinas e práticas neopentecostais ou da terceira onda, que seria a teologia da prosperidade. A renovação carismática tem introduzido um movimento de sinais e maravilhas em muitas igrejas batistas e outras denominações históricas. Então isso tem igrejas batistas pentecostais. Né? Adentrou também, ou chamada igrejas batistas renovadas. Então você vai, igreja batista renovada. Então você já sabe que ali tem o movimento da segunda onda, que é o movimento carismático, o movimento de renovação, que foi início ali nos anos de 1950. E a renovação católica, que une práticas neopentecostais às doutrinas da Igreja Católica. Por isso, irmãos, que tudo bem, eu posso estar errado, aí que agora eu vou falar isso aí, eu posso estar errado em relação ao dom de falar em línguas. Pode ser que talvez exista dom de falar em línguas hoje. Né? Vamos pensar assim, que exista, mas eu vou fazer como Paulo. Prefiro falar 5 palavras no meu entendimento do que 10 mil línguas. Porque eu prefiro que alguém compreenda o Evangelho da salvação de Deus pelo português bem pregado do que ela se espante por ela ver algo que é o que geralmente os ímpios olham, né? Eles estão olhando lá e estão vendo esse negócio aí, né? Essa bagunça aí. Então é o que a gente percebe hoje, né? Mas no fundo é palavra. Se mantenha na palavra, no Evangelho puro e simples, né? Como C.S. Lewis falava, né? No Evangelho puro e simples, na simplicidade desse Evangelho, que tem um poder imenso, que não faz você fazer sinais, como fazia, né? Mas que salva você, que salva a alma do pecador. Se fosse assim, Jesus não precisa nem falar, ensinar, pregar nada, não, só fazer um monte de menor. Não tem sentido, né? Não tem sentido É você. mais milagre do que palavra, né? Você não tem Cristo. Lembra, todos esses dons são sinais que apontam para a palavra, que apontavam para a palavra. Nunca foram o foco em si mesmo. Vamos orar então. Já vai começar outro culto, né? Então só vai orar e vamos começar outro culto. Brincadeira, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra mais uma vez pregada, anunciada, falada, Deus. Realmente exige em nós que buscamos do teu Espírito o entendimento, exige de nós também graça, mas também, Senhor, que possamos verdadeiramente submeter a ela e atentamente não confiar em nossos corações, em nossas percepções, em nossos sentimentos, como talvez muitos estão fazendo isso daí e se enveredando por um caminho que realmente
gente foge totalmente até do que o foco da Tua palavra, que é pregar Cristo, que é anunciar Cristo como Salvador. Mas que a Tua palavra sempre esteja presente, Deus, em nosso coração, apontando para Cristo. Oramos a Ti no nome de Cristo. Amém. Pois bem,